Se você convida 4 pessoas para sua casa, é uma reuniãozinha. Se convida dezenas, já vira uma festa. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, preferiu a segunda opção. Mas claro que o grupinho, o petit comité de Brasil, Rússia, Índia e China já estava de acordo. Todo mundo ali queria que a sua voz fosse ouvida por mais gente. O que era visto como um clube exclusivo ganhasse uma nova dimensão. Friendship and cooperation. Учитывающим национальные особенности и возможности стран. 15,000 से भी अधिक स्कॉलरशिप प्रदान की है. 中国将同非洲国家开展更多合作. Quando adotada a Agenda 2030, traçava rota para futuro melhor. Hoje, metade das metas está atrasada e houve estagnação ou retrocesso em quase 1/3 das metas. Essa vontade de ter um peso coletivo maior, de avançarem juntos, tem uma explicação no famoso ditado africano. Se você quiser ir rápido, caminhe sozinho. Se quiser ir longe, caminhe junto. E também tem uma raiz, um sentido de respeito ao grupo. Aqui na África existe um conceito humanista que tem a ver com os melhores ideais. Se chama Ubuntu e diz que uma pessoa só existe graças a todas as outras. É um conceito que dá dignidade à comunidade. No Ocidente, nós ouvimos mais, entendemos mais das ideias que vêm da Europa, dos Estados Unidos. O BRICS é uma oportunidade de se abrir para o mundo, de abrir a cabeça para mais diversidade. Ainda que alguns países estejam passando por uma certa dor de cabeça. É o caso do anfitrião. O governo da África do Sul está vivendo uma crise enorme. Quase a metade das pessoas aqui não tem trabalho. E tem eleição no ano que vem. A poderosa China se vê pela primeira vez em décadas com seu crescimento perdendo fôlego. Depois da Covid, os chineses não conseguiram retomar o ritmo de antes. Isso é um problema para o mundo. A Rússia de Vladimir Putin está acuada depois de invadir a Ucrânia e receber um bombardeio de sanções econômicas. Fora os problemas militares internos e a coincidência suspeita da queda do avião que matou 10 pessoas, entre eles o líder do grupo Wagner, que 2 meses atrás ousou questionar o poder de Putin. Quanto à Índia, não só não caiu do céu, na verdade veio do espaço, o símbolo do bom momento do país. Os indianos conseguiram fazer um pouso na parte escondida da Lua, a primeira vez que isso aconteceu na história. E o Brasil, o que é do BRICS? Nossa diversidade fortalece a luta por uma nova ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Neste mundo em transição, os BRICS nos oferecem uma fonte de soluções criativas para os desafios que enfrentamos. A relevância dos BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Entre os vários resultados da cúpula de hoje, ressalta a ampliação dos BRICS com a inclusão de novos membros. O tamanho físico dos países do BRICS, o tamanho de suas populações, de suas economias, já tem muita importância no mundo, muita representatividade. A ideia de admitir ou não mais países tem a ver um pouco com uma lógica de clube exclusivo. Mais países significa mais força. Por outro lado, para quem está dentro, a sua voz fica menor, mais diluída. Depois de 2 dias de muita conversa, os 5 países do BRICS decidiram abrir as portas para novos membros. Por enquanto, ainda timidamente. Só 6 foram admitidos. Os felizardos, os contemplados foram a Argentina, por influência do Brasil, e também os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Irã, a grana do petróleo sempre fala alto, e também o Egito e a Etiópia. A Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã transformam o BRICS, que já tem a Rússia e mesmo o Brasil, num grupo muito representativo no setor energético. Todos são exportadores de petróleo. A Argentina, Egito e Etiópia já têm mais a ganhar do que a acrescentar para o grupo, pois são países com problemas econômicos. Mas no fim das contas, essa mais do que duplicação no número de membros atende também a interesses políticos. Agora, são 11 em campo. Se vai ser um time entrosado a partir do ano que vem, é outra história, outros 500. E por falar em dinheiro,
Enquanto uma nova moeda de referência para um comércio que não precise passar pelo dólar, o BRICS decidiu começar as negociações para se fazer isso. Para o jornalista Peter Ndoro, especialista em BRICS, essa reunião foi realmente um divisor de águas e se pode até se ambicionar mais. But there are some things that are easy to do. So the first thing for me would be freedom of movement. If you're a citizen of a BRICS nation, you should be able to travel to another BRICS nation and not have to struggle with issues like visas. That is not hard to do. That just requires political will. And once you have the movement of people, you'll be amazed at how the economy starts to move. Because there are a lot of informal traders who want to go to China, bring goods back, take goods from here, go to China, go to Russia, go to Brazil. Once that movement starts, because I often think that maybe start with the business and the movement of people, and everything else will fall into place. The politics can catch up later. Really. As we are very fond of football, Yeah, you have to have the ball rolling. Yes, exactly. So, I think their heart's in the right place. And in many ways, as I said, the geopolitical issues have probably forced the conversation because now there's a lot at stake in terms of where you sit, why you sit there, and what it means. So maybe this might have been the little push that we needed. Well, we can look at BRICS and think about the glass being half full or half empty. Half full, optimistically, well, we complement each other. Half empty, we are so different, it's impossible. How do you see it? I would like to think, and I've always believed that when you peel away the layers that are language, the layers that are cultures, actually we are all human. And we all have the same hopes and desires to be safe, to have shelter, to have a happy family. And if we grab onto those things, So similar. exactly, it doesn't matter where you are in the world, we all want the same out of life. And I think sometimes we focus on the big things when actually the simple things are the ones that we need to focus on. Getting our people out of poverty, that is a common cry all over countries. And just being at peace and your children having a future. That's all we hope for and want. So if we focus, I think, on a lot more of the simple things, the big things will take care of themselves. Yeah. Well, I'm Brazilian, you are South African. Yeah. If we think about, and we have to admit that we are the smaller ones in BRICS. How do you see us in terms of clout or trying to push our agenda or convince them? Because they are the ones, in a way, that have the power. They have the power, but we have the minerals and we have the agriculture. And so it's not as if we are the second, nothing to give. We definitely have something to give. And also influence is important. I speak about South Africa, and what that brings is a continent. And you can see the race for influence on the continent that's been hotting up. America, France, Russia, China, everyone recognizes how important this continent is strategically going forward. And so a country like South Africa in BRICS is an important vehicle for that ambition. So we shouldn't ever look at ourselves and say, okay, we've only got a small population, small economy in comparison. We have a huge deal that we can offer. And I think that we need to sit proudly at that table and say, we belong here. I asked the President Lula about, for the common people, what does it mean, BRICS? It's just, they don't even know. And he said, well, these past 15 years, our trade went from $48 billion to 176. So this is jobs. This is something concrete. But it's still, there's a long way to go. I had an interesting conversation with an independent economist earlier today, and he says that the biggest problem that we have in making sure this project works is that it's not yet formalized. And we need to formalize it with a charter. Once you have a formal grouping,
much like the European Union, everybody has to work by certain rules, but also things like currencies, economies, get regulated on a much bigger scale so that the smaller countries get pulled up and the bigger countries benefit from the size of the grouping. So I think for the ordinary man in the street, one of the vehicles could be move away from an informal association grouping where you can sit and have conversations and actually have a charter that brings us together, that compels us to take certain actions, that compels us to follow through on certain promises. Because there will be a secretariat perhaps that will say, this is a resolution, and then every country has to abide by it. It might be, for example, every country in BRICS has to invest 28.3% of GDP in agriculture. And once we decide that, everybody has to follow through. So that for me would be how the person on the ground would benefit. Formalize it. If you keep it as a club, as a non-formal association, you will have non-formal agreements that don't need to be lived up to. And there'll be no compulsion to follow through on some of these ideas. Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, tem uma característica singular no mundo. Porque é a única grande cidade, e aqui são mais de 10 milhões de pessoas, a não ter sido construída perto da água. Quer dizer, longe do mar, de um rio, de um lago. Por quê? Porque aqui tinha, e muito, algo que faz os olhos dos homens brilhar. Ouro. A África do Sul é muito uma história de riqueza retirada da terra, muito diamante, muito ouro, tanta prosperidade derivada da exploração da natureza. Assim como o petróleo, ninguém criou nada disso, tem um efeito danoso, porque está na raiz de um problema agudo da humanidade, a desigualdade. Tanta riqueza foi distribuída como, ou melhor, como não foi distribuída. O governo brasileiro quis falar sobre isso também aqui no BRICS. Num de seus discursos, o presidente Lula incluiu não só os pobres como maioria no mundo, mas também uma outra maioria, as mulheres, que no mundo da política também estão longe de terem suas vozes ouvidas. Enquanto os homens fazem a guerra, são as mulheres que lutam pela conciliação. A valorização e o fortalecimento do papel das mulheres na resolução dos conflitos será cada vez mais central para o mundo em paz. Mais do que isso, o empoderamento das mulheres é pré-condição para o pleno desenvolvimento econômico e social. Parafraseando Thomas Sankara, grande líder pan-africano, diz: não podemos almejar uma sociedade em que a metade da população é silenciada pelo machismo e pela discriminação na participação política e no mundo do trabalho. Amigos e amigas, o esfacelamento da governança global também está patente nas agendas do desenvolvimento, do financiamento e do enfrentamento à mudança do clima. Ao retornar à presidência do Brasil, me entristece constatar que a implementação da Agenda 2030 está em risco em todo o mundo. Relatório recente da ONU indica fortes retrocessos. Vemos o maior aumento da desigualdade entre os países em 3 décadas. Em 30% das metas estagnamos ou andamos para trás. É muito difícil combater a mudança do clima, enquanto tantos países em desenvolvimento ainda lidam com a fome, a pobreza e outros tipos de violência. Ainda mais se estando na África, esse é um problema crucial que tende a ser sempre empurrado para debaixo de tantos tapetes vermelhos. A falta de empatia e de medidas concretas deixa centenas de milhões de pessoas pobres afundando na miséria. Essa é uma tragédia que exige políticas a longo prazo para mudar a mentalidade, a maneira de pensar e agir. Porque não são providências fáceis de medir, de botar números. Isso é um problema, porque muitas organizações e governos só pensam nesses termos. Objetivos precisos, prazos para entregas, etc. O BRICS quer representar o Sul, o mundo dos países com mais pobres. É uma grande responsabilidade e, quem sabe, uma grande esperança. Do you think that finally we have an opportunity
to BRICS become something new? Because we talk about technology, modern things, but we're still stuck with old structures. UN, G7, G20 is not so old, but still, it's part of the world. It doesn't include really the poor world. I'm going to start sounding like a scratch record. Because for me, for it to become a force, it has to be a formal force. It has to have something that it can hold on to as a grouping that has formal structures, that has statutes that dictate that which we will do, how we will trade with each other, what is the benefit of being in this grouping. Eventually, even having a place where we have like a UN in New York, we can have a place, probably here, I don't know. Absolutely. I mean, we can't even think about a currency for as long as we're still informal. A currency could only work if all the central banks in all of these BRICS countries are linked by something, and we don't have that something right now. So it is an opportunity for sure, but I think our politicians have to get serious now. 15 years is a long time to be sitting and chatting and having this as a good idea. It really is time now, I think, for them to say, okay, how do we translate this into something that is a formal force, that when we sit at the United Nations, perhaps we have a common position, because we will have discussed it before we've left. We could perhaps, as a formal structure, say, we need to reform the UN Security Council. You'll have a bigger block of influence to take there. And so, but for as long as you're not an association that is formally recognized, it becomes very difficult to go and negotiate as a grouping. Does it have influence? Absolutely it does. Does it have the West worried? Absolutely it does. Because of the size of the population, the share of the global economy, and the growth of the global economy is going to be very dependent on what's happening in our grouping. So we already have some influence, but we just need to find a way to enforce it formally upon the world so that they have to pay attention. Because right now, we still have bilaterals, much like we have bilaterals with countries that are not part of the grouping. There's nothing actually unique about our bilaterals outside of BRICS if we're still in BRICS, if you know what I mean. So, yes, we have good structures like the BRICS Bank, and I think that is a hanger that we can put our coat on to say we see what can be done when we get serious and build something tangible together, and how it can translate into our economies and everyday life. So BRICS Bank is the example. Do that with the whole thing now. Formalize it. Then that influence we already have, I think, will grow infinitely, and it will be the new world order, because we'd have to be paid attention to. Vocês sabem que a vinda da Argentina, da Arábia Saudita, do Egito, dos Emirados Árabes, da Etiópia e do Irã é muito importante, porque eu não sei se vocês se lembram, e como vocês foram pessoas que estudaram nas universidades, sabem isso, vocês sabem que nós éramos chamados de terceiro mundo. Depois que cansaram de chamar a gente de terceiro mundo, começaram a chamar a gente de país em vias de desenvolvimento. E agora nós somos sul global. Veja a mudança de nome, que pomposo que é as pessoas agora falarem, vamos conversar com o sul global. O que é importante nisso? O que é importante é que o mundo está mudando. Não é só a xenofobia que está mudando, não é só o extremismo de direita. A economia também começa a mudar. A geopolítica começa a mudar, porque as coisas vão acontecendo
E a gente vai ganhando consciência de que nós temos que nos organizar. Vocês estão lembrados que nós tínhamos criado a Unasul, na América do Sul. A Unasul teve um papel importante, até que nesse período mais duro e tenebroso da política brasileira, acabou a Unasul. E muitos tentaram acabar com o Mercosul. Nós agora temos o trabalho de tentar reorganizar o Mercosul para ele ficar mais forte e reorganizar o Unasul e fazer com que os blocos funcionem, porque quanto mais junto e quanto mais gente nós tivermos, a gente pode negociar com outros blocos com maior garantia de sucesso, ou pelo menos com uma garantia de ser tratado em igualdade de condições e não a prepotência do senhor de engenho contra o escravo. Mas simplesmente trabalhar em igualdade, de forma civilizada, a gente começar a negociar. Bem, além dessas coisas que eu considero extremamente importantes, vocês sabem que quando nós criamos os BRICS, muita gente achava que era uma piada, muita gente não levava a sério, porque as pessoas tinham visto tantos outros grupos que foram criados, G15, C77, G não sei das quantas, ou seja, e os BRICS eram uma coisa diferente porque tinha interesses comuns entre os países. Nós ontem conseguimos algumas coisas importantes, que é um avanço para quem está nisso, participando desde 2009, é um avanço extraordinário, que foi, primeiro, a ampliação dos membros. Porque você sabe que essas pessoas que foram escolhidas foram pessoas que já estavam pedindo há muito tempo para entrar nos BRICS. Não foi de forma aleatória, não foi por acaso que entrou fulano ou beltrano. É porque eram as pessoas que estavam na fila há muito tempo pedindo e reivindicando. Outros países vão pedir e nós vamos fazer da mesma forma seletiva, criteriosa, escolhendo as pessoas de acordo com a importância geopolítica de cada país. Tá? O que está em jogo aqui não é a pessoa do governo, é o país. É a importância do país. Eu não quero saber que pensamento ideológico tem o governante. Eu quero saber se o país está dentro dos critérios que nós estabelecemos para as pessoas fazerem parte dos BRICS. Então, foi muito importante esse avanço. Outro avanço que foi muito importante é a questão de discutir a elaboração, a confecção de uma moeda de negócio, sem precisar mudar a moeda do país. O Brasil continua com o real, a China continua com o yuan, a Argentina continua com o peso. Ninguém quer mudar a unidade monetária do país. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Se a gente olhar para o lado positivo, do copo meio cheio, a gente pode dizer que a diversidade dos países do BRICS é uma coisa boa, eles se complementam. Já pelo lado negativo, do copo meio vazio, a gente pode falar que os países são muito diferentes, às vezes opostos, e que essas reuniões servem muito mais como vitrine do que propriamente para ações concretas. O resultado dessa reunião do BRICS na África do Sul pode ajudar a mudar um pouco essa percepção e mostrar para onde aponta o futuro de todos. Isso pode ter consequências importantes para o Brasil no mundo.